Cleide está aqui, 3, 4, já tem. Tendo o número legal em nome de Deus, declara aberta a sessão e solicita a comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2026, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente em exercício, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheiro Bruno Albuquerque Toledo, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 12885-2024, representação retirada de pauta. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 15092-2025, representação solicitada vista pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. E TC 8304-2026, representação, acórdão aprovado. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, devolução de voto vista do processo TC 8105-2023, prestação de contas de governo municipal, solicitada vista pelo conselheiro Anselmo Brito. E TC 16939-2025, representação retirada de pauta. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 1646-2026, representação, solicitada à vista pelo conselheiro Bruno Toledo. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processo a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheira Maria Cleide. Presidente, apesar de não estar presente naquela sessão, mas acompanhando a leitura, estou de acordo. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu estou de acordo com a ata. Conselheiro Bruno. De acordo, senhor presidente. Conselheira Rosa, estamos votando a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. Aprovada. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Enio, representando o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, antes de entrar na ordem do dia, eu estou trazendo aqui uma resolução administrativa. Na verdade, é só corrigindo, depois da última reunião em Brasília, a padronização das diárias dos tribunais. Nós estamos exatamente alterando dentro do que o Supremo Tribunal Federal determinou. Então, os valores são os que estão determinados pelo Supremo Tribunal Federal, e eu estou trazendo o Pleno para ratificar ou retificar o que o Supremo está determinando. Então, é a nossa resolução administrativa, eu coloco ela em votação. É a correção das viagens diárias nacionais, internacionais ou dentro do próprio Estado. Conselheira Rosa. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Bruno. De acordo, senhor presidente. Então, aprovada a resolução administrativa. Pela ordem, conselheira Rosa. Um minutinho, conselheiro, só um minutinho. O conselheiro Anselmo pediu para adiar o processo dele, que está pautado hoje. É o processo... é o 1548 de 2026. Tá? Com a palavra, conselheira Rosa. Só um instante, presidente. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, e o representante do Ministério Público junto a esta corte. Senhor presidente, eu tenho em pauta 6 processos. Sendo 3
pelo arquivamento com manifestação ministerial no mesmo sentido. Solicito, então, de Vossa Excelência se posso fazer, com relação a esses 3 processos, apenas a leitura das emendas. Sim, conselheiro. Processo TC 34.17.037, direito administrativo, representação que não preenche os requisitos preconizados no artigo 102, parágrafo 1º da Lei Estadual número 8790 de 2022, pelo arquivamento. O processo 8440 de 2025, direito administrativo, representação que também não preenche os requisitos preconizados no artigo 102, parágrafo 1º da Lei Estadual 8790 de 2022, também pelo arquivamento. E o processo 18546 de 2024, direito administrativo, representação, manifestação protocolada via ouvidoria do TCE, inadimplemento contratual da Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde em face de prestador de serviço de capacitação, pretensão veiculada em defesa de interesse meramente privado, incompetência do controle externo para tutela de interesses privados, não recebimento como representação, determinação à DEFAFON para registro como ponto de controle nas contas de gestão e inclusão no planejamento de auditorias ordinárias pelo arquivamento. Isso. Doutor Enio. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, os processos foram relatados não preenchem os requisitos de admissibilidade, a manifestação do Ministério Público nos autos pelo arquivamento dos mesmos. Conselheira Rota. Presidente, os demais processos, em número de 3, são todos referentes. Conselheira, desculpe aí. Depois eu resolvo isso. É que colocar em vota, como vota a conselheira Maria Cleide, esses arquivamentos da conselheira. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora. Só para confirmar, seria o processo 8440, 2025. Sim. O processo 17.037, não é isso? 2024? Isso. E o 18.546. Tá, estou acompanhando a relatora, senhor presidente. Ok. Conselheiro Bruno. Com relator, senhor presidente. Aprovado. Desculpe, conselheira. Pode. Presidente, solicito de Vossa Excelência, com relação aos outros 3 processos, para também me ater à leitura apenas da ementa, em virtude de se tratar de processos de representação, tendo todos também a manifestação do Ministério Público pela admissibilidade, e em virtude disso, para questão de otimizar nosso tempo, eu farei a leitura apenas das emendas. Caso algum dos colegas tenham a necessidade de maiores esclarecimentos, eu farei a leitura completa do... Ok, conselheiro. O processo 20.084 de 2024, direito administrativo, representação, licitação, pregão eletrônico número 90.024 de 2024, Consórcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas, o CONISA, aquisição de uniformes escolares, suposta nomenclatura divergente do objeto real da licitação, superdimensionamento de quantitativos, especificações técnicas não usuais de mercado,
prazo exíguo para a apresentação de amostras e laudos, possível direcionamento do certame e superfaturamento, licitação homologada, pedido liminar prejudicado pela perda superveniente de objeto, juízo positivo de admissibilidade da representação, determinação de instrução técnica pela Diretoria de Fiscalização competente. O segundo processo é o 4998 de 2024, Direito Administrativo, Representação, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia, supostas irregularidades no recolhimento de contribuições previdenciárias e da contribuição ao PASEP relativas ao exercício de 2020, constituição de créditos tributários federais, multas e juros de mora com potencial repercussão negativa ao erário municipal, necessidade de análise técnica aprofundada, princípio da proporcionalidade pelo conhecimento e processamento da representação. O processo TC 10.275 de 2024, Direito Administrativo, Representação, Município de Viçosa, suposta contratação irregular do Instituto Gerir de Fomento e Desenvolvimento Social, o IGFDS, associação privada sem fins lucrativos para a prestação de serviços típicos da administração pública municipal. Indícios de esquema de, aspas, rachadinhas, funcionários fantasma e desvio de recursos públicos. Requisitos formais do artigo 102, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, preenchidos, legitimidade ativa do Ministério Público de Contas, juízo positivo de admissibilidade, instauração da representação, encaminhamento à Diretoria de Fiscalização dos Municípios para a instrução. Doutor Enio. Senhor presidente, também nos 3 processos ora relatados, houve manifestação do Ministério Público nos autos, entendendo estarem presentes os requisitos de admissibilidade, com os indícios mínimos para a instauração dos processos de representação e que, após a devida instrução do feito, os autos retornem ao Ministério Público para sua manifestação final de mérito. Presidente, como eu havia solicitado a Vossa Excelência, eu fiz a leitura da ementa dos 3 processos, em virtude de tratarem-se todos de processos de representação com manifestação ministerial no mesmo sentido, pelo processamento, admissibilidade. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Rosa. Queria só levantar divergência em 2 processos. No processo TC processo TC 20084, eu estou acompanhando a eminente relatora. No processo TC 4998/2024, a gente levanta a divergência por já existir entendimento consolidado no pleno do tribunal, no sentido de adoção de providências alternativas aqui à representação, né? A juntada dessas comunicações às prestações de contas de governo, de gestão, e também o encaminhamento da representação administrativa à DCT para avaliar a realização de auditoria, sem prejuízo de comunicação à Procuradoria-Geral do município daquele ente federativo, também ao controle interno, caso fique configurado ou evidenciado dano, porque ainda não há dano. Houve uma aplicação de multa, efetivamente, e o Supremo Tribunal Federal vem derrubando algumas dessas multas por entender que a metodologia
utilizada pela Receita Federal, é uma metodologia equivocada. Então, a gente, para evitar esse retrabalho, o trabalho inútil, tem determinado a comunicação à Procuradoria-Geral do Município e à Controladoria, para que, em se consolidando a multa naquele sentido, que adote providências com a finalidade da reparação ao erário municipal. Isso aqui é um entendimento que já está bem consolidado na Corte, né, do processo 4998/2025. Com relação ao processo 10.275/2024, eu acho um processo bem interessante, presidente, porque é uma representação formulada por cidadão em desfavor do município de Viçosa. Eu tive cuidado de fazer a leitura da representação e da documentação que acompanha, e eu vejo que tem 2 pontos aí bem interessantes nessa representação. O primeiro ponto é que não existem indícios, ao meu ver, com relação ao principal ponto da denúncia, que seria a prova de rachadinhas, né? De rachadinhas, existe uma narrativa trazida pela representação, mas não existiriam indícios. O segundo ponto com relação a essa prova de rachadinhas é que eu não consigo, no meu entender também, nos enxergar como vocacionados a fiscalizar, a fazer esse tipo de fiscalização. Eu bato muito na tecla que nós somos uma entidade de controle, mas acima de tudo de auditoria governamental. Não que a gente só faça isso, mas principalmente auditoria governamental. E aí nós não temos, por exemplo, nós não fazemos produção de prova testemunhal, nós não produzimos a cariação de testemunha, nós não determinamos a quebra de sigilo bancário do particular, nós não determinamos, não podemos determinar a quebra de sigilo fiscal do particular, interceptação telefônica. Então, isso é uma fiscalização que cabe ao Ministério Público Estadual, às polícias, junto com a reserva de jurisdição, porque até para determinar interceptação telefônica, a competência é reservada ao Poder Judiciário, mediante provocação dessas instituições. Então, eu venho batendo muito nessa tecla, né, de que essas representações, a gente deveria representar, na verdade, ao Ministério Público Estadual, haja vista que nós não somos uma instituição vocacionada para esse tipo de fiscalização, mas, repito, de auditoria governamental. O que nós poderíamos fazer com essa documentação encaminhada, que é muito relevante, e simplesmente a gente não acredito que a gente deveria desprezar essa documentação. Primeiro, subsidiar as fiscalizações, as auditorias que venham a ser determinadas pelo tribunal, principalmente pela DCT, né? E o que poderia ser feito, já que tem como objeto também da representação, presidente, é o fato de que, eu estou tentando abrir aqui a representação, ele menciona que essa associação civil, ela tem recebido uma atenção muito grande nas contratações. Eu acho que nada impede que a gente determine uma auditoria em todos os contratos que foram celebrados, por exemplo, pela Prefeitura de Viçosa com essa associação civil, desde que sejam contratos mais atuais também. Haja visto que quando eu pego a representação, quando a gente pega a representação, o cidadão ele faz menção a vários processos de contratação, e esses processos eles são datados, por exemplo, 2001, 2003, 2001, 2000, 2004, né? Então são processos que estão no passado daquela municipalidade com essa entidade civil, e que nós não teríamos também, até por ter atingido a prescrição, que é de 5 anos,
a gente não teria mais essa legitimidade para fazer auditoria nesses contratos daqui. Porque são contratos de 99, 2004, né, 2002. A grande maioria é do ano 2000. Né? Então, de modo que eu tenderia, presidente, tem também de 2009, 2007, mas a grande maioria é do ano 2000. Tudo estaria prescrito. Né? Então, eu tenderia a não admitir como representação na corte. A gente pode fazer várias coisas com essa documentação, mas eu representaria o Ministério Público Estadual, porque tem uma denúncia formulada por um cidadão de rachadinha, uma denúncia muito grave, né? Mas eu não consigo enxergar aqui indícios suficientes, a gente que nos fazem identificar essa rachadinha. E repito, acho que nós não somos essa instituição para fiscalização desse tipo de coisa. Eu queria só levantar, presidente, essa... Conselheira, vamos fazer o seguinte. Presidente. Só para... Não, para a gente... Aqui o processo que já está... Vamos botar ele em votação, que a gente elimina já um. Seria melhor? Não, eu solicito de Vossa Excelência Pois não. Que eu faça a leitura do meu voto na íntegra. Depois Talvez aprovamos tudo assim, junto. Isso. Tá bom. Palavra, conselheira Rosa. Trata-se de representação formulada pelo senhor Floubert Torres Filho, agropecuarista, residente no município de Viçosa, Alagoas, encaminhada ao Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas em 18 de junho de 2024 e subsequentemente protocolada nesta Corte de Contas em 20 de junho de 2024. Peças 1 e 2. A denúncia narra a ocorrência de supostas irregularidades na contratação por meio de chamada pública do Instituto Gerir de Fomento e Desenvolvimento Social, o IGFDS, respectivo, citamos CNPJ, associação privada pelo município de Viçosa. Segundo o representante, o referido instituto é utilizado como instrumento para a prática de possível esquema, em aspas, rachadinhas, manutenção de funcionários fantasmas, mascaramento de despesas com pessoal e burla ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Da documentação acostada aos autos, verifica-se que o IGFDS passou a receber repasses do município de Viçosa, Alagoas, a partir de fevereiro de 2024, portanto, muito recente, apenas anos atrás, com montante inicial de 412.506,62, chegando ao valor de R$1.420.086,25 no mês de maio do mesmo ano. O representante aponta ainda que os gastos totais com contratos do município, somados aos repasses ao Instituto, atingiriam uma cifra superior a R$3 milhões mensais, e que diversas pessoas constantes na folha do IGFDS exerceriam atividades incompatíveis com os cargos para os quais foram contratadas ou sequer prestariam serviços ao ente municipal. O processo foi distribuído por sorteio eletrônico à relatoria desta conselheira em 20 de junho de 2024. Por meio do despacho de 2025, na peça
25, esta relatora determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas, a fim de que se posicionasse acerca dos fatos narrados na peça vestibular, com fundamento no artigo 192 do Regimento Interno desta Corte. O Ministério Público de Contas, por meio da Terceira Procuradoria de Contas, exarou o parecer 1342 de 2025, Rafael Alcântara, peça 26, subscrito pelo procurador titular Rafael Rodrigues de Alcântara, no que manifestou juízo positivo de admissibilidade e requereu a instauração do processo de representação e encaminhamento dos autos à diretoria técnica competente para a instrução e, após seu encerramento, nova vista dos autos para pronunciamento de mérito. É o relatório. Resta clara a jurisdição e competência desta Corte de Contas para se pronunciar sobre a matéria, tendo em vista que o caso se encontra regulado pelos artigos 71, inciso 2º e 9º, combinado com o 75 da Constituição da República de 88, pelos artigos 94 e 97, incisos 7º e 8º da Constituição do Estado de Alagoas e pelo artigo 14 da Lei Estadual 8790 de 2022, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, que confere a este tribunal competência para decidir sobre representações encaminhadas por qualquer cidadão, e nesse está absolutamente qualificado, neste caso, pessoa jurídica, partido político, associação ou sindicato. No caso concreto, as irregularidades apontadas dizem respeito ao emprego de recursos públicos do município de Viçosa, Alagoas, por meio de parceria com entidade privada, em clara sujeição ao controle externo desta Corte. É como entendemos. A nova lei orgânica desta Corte, a Lei 8790 de 2022, estabelece em seu artigo 102, parágrafo 1º, os requisitos de admissibilidade da representação. Faço a leitura do mesmo. Artigo 102, parágrafo 1º. O recebimento da representação fica condicionado a: primeiro, formalização por escrito em linguagem clara e objetiva. Indicação do nome legível, a qualificação e o endereço do representante. Terceiro, sempre que possível, vir acompanhada de indícios probatórios acerca das irregularidades praticadas pelo administrador ou responsável a que explicitamente se refira. Ademais, nos termos do artigo 104 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, devem ser recepcionados como representação os expedientes formulados por agentes públicos, inclusive membros do Ministério Público de Contas, comunicando a ocorrência de irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função. No caso em exame, a peça vestibular foi formalizada por escrito em linguagem clara e objetiva, contendo a identificação,
qualificação e endereço do representante, o senhor Flaubert Torres Filho, CPF número 483 752 50406, residente no município de Viçosa, Alagoas. O feito chegou a esta corte por intermédio do Ministério Público de Contas, que o recepcionou como representação nos termos do artigo 104 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Quanto ao requisito probatório mínimo, a peça inaugural veio acompanhada de extensa documentação, incluindo extrato de empenhos da Prefeitura Municipal de Viçosa, Alagoas, demonstrando repasses ao IGF-DS em montante crescente no período de fevereiro a junho de 2024, há 2 anos atrás. Extrato de associados do IGF-DS, indicando os nomes, funções e remunerações dos contratados. Relatório de gestão fiscal, SICONF, apontando que o índice de despesa com pessoal do município no terceiro quadrimestre de 2023 atingiu 75,55% da receita corrente líquida, superando o limite de 54% previsto no artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Prestação de contas do IGF-DS perante a Secretaria de Administração de Viçosa, referente a maio de 2024, com total de despesas de R$ 646.496,77 e capturas de redes sociais e do portal de transparência do município, demonstrando que determinados associados do IGF-DS exerceriam atividades incompatíveis com as funções para as quais foram contratados. Estão, portanto, plenamente satisfeitos os requisitos formais exigidos pelo artigo 102, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Do ponto de vista material, os indícios de irregularidades narrados, suposta utilização do IGF-DS como instrumento para contratação massiva de pessoal fora da folha de pagamento oficial, possível esquema, em aspas, de rachadinhas e manutenção de associados que não exerceriam efetivamente suas funções, apresenta em cognição sumária potencial violação às normas de direito público, incluindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei 14.230 de 2021 e a legislação que rege as parcerias entre a administração pública e entidades privadas. Lei Federal número 13.019 de 2014. Ressalte-se, na linha do que consignado pelo Ministério Público de Contas, que não exige, nesta fase inicial, prova definitiva ou cabal dos fatos apontados, mas tão somente a existência de elementos mínimos de materialidade
que recomendem o processamento da apuração. E tal requisito, na hipótese, a nosso ver, está amplamente demonstrado. Registre-se que o juízo de admissibilidade para fins de instauração da representação é privativo do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º, combinado com o artigo 10, caput, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, razão pela qual o presente feito é submetido ao colegiado para deliberação. Diante de todo o exposto, estando plenamente preenchido os requisitos formais e materiais para o regular prosseguimento do feito, voto no sentido de que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, com fundamento nas razões expostas, decida, primeiro, acolher o parecer do Ministério Público de Contas no que se refere ao juízo positivo de admissibilidade e à necessidade de instauração do processo de representação. Segundo, instaurar a presente representação na forma do artigo 1º, inciso 14, combinado com os artigos 102 e 104, todos da Lei Estadual 8790, de 2022, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, em razão dos indícios de irregularidades na contratação do Instituto Gerir de Fomento e Desenvolvimento Social, o IGFDS, pelo município de Viçosa, incluindo suposto esquema de rachadinhas, funcionários fantasmas e possível violação à lei de responsabilidade fiscal. Terceiro, encaminhar os autos à Diretoria de Fiscalização dos Municípios, a DEFAFON, para a instrução do feito, com a realização de todas as diligências necessárias, identificação e citação dos responsáveis, coleta de documentos e emissão de parecer conclusivo nos termos do artigo 74, parágrafo 2º da mesma nossa lei orgânica. Quarto, determinar que a unidade técnica, por ocasião da instrução, observe o disposto nas normas brasileiras de auditoria no setor público, a ANBASP, e na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, identificando os agentes responsáveis pelas prováveis irregularidades, caracterizando as respectivas condutas, o nexo de causalidade, a existência de dolo ou culpa grave, mensurando o eventual dano ao erário, bem como a resolução número 13/2018 da Tricom. Quinto, após a conclusão da instrução, remeter os autos ao Ministério Público de Contas para que se posicione acerca do mérito da representação nos termos do artigo 64, inciso 3º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E sexto, da publicidade da presente determinação e ciência imediata desta decisão nos termos do artigo 122 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Essa é, presidente, o relatório completo e nosso voto no que diz respeito à representação que nós trouxemos à plenária. Muito obrigada. Conselheiro Rodrigo, Vossa Excelência. Insistir que a gente não teria indícios da rachadinha aí
e também volto a insistir que a gente não é um legitimado, um vocacionado para esse tipo de fiscalização por todos os argumentos que eu fiz. Eu também não consigo enxergar no que foi mencionado pela eminente relatora, com todo respeito ao voto dela, indícios de irregularidade na contratação. Eu vejo falhas e indícios fortes que justificariam de irregularidade na execução do contrato, né? A gente percebe aqui que esse contrato com essa associação civil ganhou uma relevância pela narrativa trazida pelo denunciante, saindo de R$ 412 mil por mês para R$ 1.420.000. Eu também não encontrei indícios, mas pode ter sido falha da minha análise aqui da representação, né? Nós verificamos que houve esse aumento de relevância da associação, porém, nós também temos prints de Instagram de alguns servidores que supostamente demonstrariam que eles exerceriam funções outras que não seriam para a prefeitura, né? Que não seriam aquelas da efetiva contratação, da rubrica da contratação. Porém, eu continuo aqui visualizando que não temos elementos para determinar uma fiscalização de rachadinha. Além de não termos elementos, eu não nos vejo com ferramentas para apurar esse tipo de acusação. Me parece mais voltado para o Ministério Público Estadual. Eu repito, nós não produzimos provas para a identificação desse tipo de crime. Porque se houver, de fato, rachadinha, é grave, é probidade, é um crime de apropriação indébita. Não divijo da eminente relatora com relação a esse entendimento. Mas a gente corre um risco de admitir para apurar uma coisa que a gente não tem essa capacidade de apurar, né? Juridicamente, a gente não pode determinar quebra de sigilo bancário, fiscal. Presidente. Não pode produzir prova testemunhal. Conselheira. Conselheiro, Vossa Excelência vislumbra o preenchimento do requisito, traz essa assertiva? Eu até vislumbro, sim, conselheira, preenchimento de requisito para admissibilidade como representação para apurar esses outros fatos que eu mencionei, da execução contratual, né? Mas acredito que ficaria muito mais satisfatório se a gente determinasse uma auditoria nesse contrato porque a finalidade vai ser essa, auditar esse contrato. Na prática é isso daí. Conselheiro, um dos requisitos e das diretrizes requisitos para que seja admitida a representação é que ela preencha aqueles requisitos mínimos, indícios mínimos, e aqui, pelo menos a nosso ver e comungando com a manifestação do Ministério Público de Contas, observamos robustos indícios, não requisitos da rachadinha, indícios. A senhora encontrou indícios de rachadinha na denúncia? Conselheiro, eu gostaria que Vossa Excelência, por gentileza, me solicitasse ou me permitisse ler os termos em que nós lançamos o nosso voto a respeito dessa denúncia-representação. E, obviamente, pelo menos para minha pouca leitura, eu observo que os termos em que nós tratamos e colocamos, inclusive, fiz questão na minha leitura de deixar em aspas a palavra rachadinha, porque nós não estamos abrindo ou
recebendo a representação em virtude deste termo que Vossa Excelência se ateve e se apegou com tanto... Mas é o objeto principal da representação, não é. conselheira. Não é. Então, presidente, eu vou manter o meu voto nos termos que eu trouxe e Vossa Excelência, se possível, coloca o nosso voto e também a manifestação, que, ao nosso ver, nosso entendimento, é um voto divergente do que nós trouxemos com relação... Ok, queria só fazer uma observação seguinte. Afinal de contas, é apenas uma divergência com relação ao item da representação. No fundo, o que eu percebi, o conselheiro é a favor também de abrir a representação. Isso. Tá? Se eu estou focando num item com relação a um mandamento onde falou rachadinha que teria que ter um avanço só para fechar meu raciocínio, no sentido de como foi colocado a parte judicial. Eu acho que se a gente está convergindo o voto no sentido de abrir a representação, ela pode convergir no que é a atividade do Tribunal de Contas e o que é a atividade, se avançar, para o Judiciário. Eu acho que os votos estão convergindo no sentido de haver admissibilidade pelo Ministério Público, o entendimento... Pois não, conselheira. Eu havia me manifestado logo de início, como pedir a permissão a Vossa Excelência para trazer nossos votos, já que todos estavam caminhando no mesmo entendimento, tanto nosso quanto do Ministério Público de Contas, no sentido de processar as representações, e me vi na necessidade de fazer o meu voto na inteireza em virtude de algumas falas do conselheiro, inclusive de prescrição em relação ao fato, porque ele trazia diversas, sem se ater ao que nós realmente nos ativemos, que foi um fato de 2024. Okay. Há 2 anos atrás. Eu não fiz referência, eu não levei o nosso voto, não me ative a fatos prescritos. E é em virtude disso que, por necessidade, por me achar impelida a trazer um esclarecimento maior, né, porque no que nós estamos tratando é apenas de ser recebida a representação para a devida instrução, em virtude de que a mesma está, ao nosso ver e à nossa leitura, absolutamente de acordo com o que está determinando para requisitos a nossa lei orgânica, que é bem recente, inclusive, também. Okay. Né? Então, era só isso e mantenho o meu posicionamento. É isso. Muito obrigada, presidente. Tá bom. Então, a proposta, conselheiro Rodrigo, é exatamente essa. Se há uma convergência na abertura, quem for fazer o acompanhamento da representação, ela, obviamente, o que for vamos dizer assim, da parte jurídica, ela não vai poder atuar, mas ia atuar naquilo que é nosso. Compete. E eu acho que está convergindo o voto. Apenas uma divergência de opinião, mas eu acho que eu queria colocar em votação apenas a abertura da abertura da representação. Eu posso só fazer 2 esclarecimentos, pois presidente, sem querer tomar muito tempo de Vossa Excelência. Com relação aos processos que estão prescritos, aqui eu mencionei porque existe uma retórica muito forte do denunciante com relação a processos de 2001, não é? Existe uma retórica muito forte. O segundo ponto que foi colocado se refere, eu acharia muito mais prático a gente determinar uma auditoria nesse contrato. Eu acharia muito mais prático, mas para trazer essa convergência, a gente superar a divergência, né, eu alinharia meu voto no sentido de admitir como representação para fazer uma auditoria nesses contratos
envolvendo essa associação civil e a gente mata aqui o... Mas eu acho que a finalidade é essa. Mas Na hora que a gente... no nosso voto, conselheiro, ou no nosso voto, presidente, nós estamos exatamente pedindo que a diretoria técnica, na sua competência, como Vossa Excelência também acaba de falar, no que nos compete, não é? Se manifeste e apure. No entanto, também nós não, com relação ao ponto que o conselheiro insiste, a prescrição, eu vou só fazer mais um registro e pedir a Vossa Excelência e pedir a Vossa Excelência que Está claro, porque teve despesa em 2024, não está prescrito. Não está prescrito. Com relação a esse daí, não está prescrito. Presidente, eu estava com a palavra e o conselheiro cortou a minha palavra quando deveria ser feito apenas pelo presidente, colega conselheiro. Presidente, e é justamente isso, nós não nos ativemos, tanto que na nossa relatoria, no nosso voto, não manifestamos e não nos ativemos a fatos que não entendemos que coubesse a nosso enxergar, entendeu? Apuração. Portanto, o que nos trouxemos foi, como manifesto no nosso voto, e é só isso mesmo, presidente. Muito obrigada. Então, vamos o seguinte, colocar em votação a abertura da representação. São dois processos que eu divergi. Né? Tá, vamos fazer por etapa, porque eu acho que aí vai misturar. Tem um que não houve divergência, que Vossa Excelência já concordou. Esse, vamos votar, esse que não houve a divergência. Conselheira, só o número para a gente só registrar. O que acabamos de... Não, teve um que não houve divergência. É o 10.275. Não, é o 4948, não é isso? 4998-2024. 4998, houve divergência. É aquela questão das contribuições previdenciárias que o conselheiro Rodrigo entende que deve ser apurada é verdade. de contas. Isso. E com relação a este processo, presidente, que o conselheiro fez os registros e nós entendemos que ele foi feliz nesse item, nós nos aliamos inteiramente e agradecemos a lembrança do conselheiro, porque em virtude, às vezes, de diversas situações, diversos processos, a gente acaba por falhar em alguma coisa, né? É absolutamente humano. E eu agradeço a lembrança do registro do eminente conselheiro e adiro inteiramente ao trazido na sua fala. Tudo bem. Isso, Então, presidente. Muito obrigada. Se foi já essa segunda colocação sua, conselheiro, já foi aceito pela relatora, então a gente vai coloca os três em votação, porque com relação à abertura das representações aqui. Como vota a conselheira Maria Cleide? Presidente, deixa eu entender aqui. Peraí. O 4998, ela vai pela não admitir, já pelo consenso que existe pelo pleno. Exato, não é isso? conselheiro. Então, esse não é pela não admitir. Exatamente, exato. Então, 4998. Aí nós temos qual é o texto segundo, conselheira? É o 10.275. 10.275. É o que eu acabei de fazer o relato. Que eu acabei de relatar. Deixa eu localizar ele aqui. 10.275, não é isso? Que é o de Viçosa. De Viçosa, exato. Neste caso aqui, conselheiros, eu estava conversando agora com a minha assessoria, eu tenho um processo idêntico a esse aqui, com esse mesmo objeto, com essa denúncia do município de Viçosa. Isso também, ele chegou no meu gabinete ano passado. É o mesmo denunciante? É o mesmo Objeto. É o mesmo denunciante e se trata do mesmo instituto.
Então, seria bom a gente fazer essa conexão no mesmo processo, se a Vossa Excelência Conselheira permitir que a gente traga esse processo, eu peço a vista dele, eu junte ao meu processo, e a gente faz um trabalho, acho que ficaria mais os dois de uma vez. produtivo, faria os dois. Sim. Ok, acho boa ideia. Pode ser, então eu peço vistas do processo, do 10.275. E qual é o outro? O terceiro, conselheira, por gentileza. É o 20.084. 20.084. Esse é o de um consórcio do CONISA. Isso. Esse aqui a senhora está indo pela admissibilidade. Isso, exatamente. Determinando a instauração, a instrução. Ok, conselheira, também neste processo eu acompanho a Vossa Excelência. Então, nos 3 processos relatados pela conselheira Rosa, você vota nos termos. Um é pedido de vista, o 10.275, e os outros 2 você vota com a relatora. Peraí, está faltando um ainda, né? Que esse que São o 3. conselheiro foram citou, esses 3. que é esse que a gente já tem entendimento. Foi o primeiro, né? Isso. Exato. Pronto, perfeito. Então, esse é o meu entendimento. Eu acompanho Vossa Excelência nos 2, no terceiro eu peço vistas. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu já antecipei meu voto, né? Com relação ao processo 10.275/2024, que foi pedido vista, eu já antecipei meu voto no sentido de buscar convergência. Com relação ao processo 4998/2024, é pela não admissibilidade na linha da jurisprudência. E com relação ao processo 20.084/2024, pela admissibilidade, presidente. Ok. Conselheira Renata. Também acompanhamos a relatora em relação, apenas reafirmando que em relação ao processo 4998, também acompanhamos pela não admissibilidade. Ok. Conselheiro Bruno. Ok. Aprovado. Conselheiro continua com a palavra. Dessa forma, exaure-se minha pauta, presidente. Ok. Muito obrigada. Conselheira Maria Cleide. Não tenho pauta no dia de hoje, presidente. Que eu tenho um compromisso. Sim. Ok, conselheira. Obrigada. Ok, pode ser retirado. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor membro do Ministério Público de Contas. Presidente, eu trago para relatar um recurso de reexame, processo TC 6981/2024, que é um recurso interposto no dia 8 de abril de 2025, pelo senhor Gilberto Gonçalves da Silva, na condição de ex-prefeito do município de Rio Largo, durante o exercício financeiro de 2023, em desfavor do parecer prévio aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, na sessão plenária ordinária do dia 25 de 2 de 2025, e disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, no dia 10 de março de 2025, que recomendou à Câmara daquele município, quando do julgamento das contas de governo, que este fosse pela reprovação, tendo em vista 5 pontos, senhor presidente, quais sejam a ausência do anexo 2, que configura descumprimento da Resolução Normativa 01/2016, abertura de créditos suplementares por superávit financeiro, mesmo sem a existência de superávit financeiro, totalizando R$ 18.162.000, abertura de créditos suplementares correspondentes a 34,01% das dotações iniciais, o que teria excedido em 4,01% o limite autorizado na LOA de 2023, assim como na Lei 1994/2023, ausência de notas explicativas acompanhando as demonstrações contábeis e também o não alcance do percentual mínimo exigido com a receita de complementação da União para o VAT, com despesas de capital, aplicando apenas 20% dos recursos anuais do VAT. Os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização Municipal, que, por meio do relatório de número 77/2025, fez a análise do pedido de reexame e concluiu pela manutenção
de todos os achados anteriormente consignados em razão da insuficiência das defesas apresentadas para sanar as irregularidades detectadas. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que emitiu o relatório de número 3377/2025, da lavra da douta procuradora Estela Mero Cavalcante, manifestando pela admissibilidade do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento. Por fim, senhor presidente, o recorrente protocolou memoriais no dia 23 de março de 2026, nos quais suscitou preliminarmente a nulidade processual por falta de parecer conclusivo do titular da unidade técnica e, superada a preliminar, apresentou razões de justificativa, que eu vou pedir vênia para dispensar a leitura, mas que seriam no sentido de demonstrar a regularidade de todas as situações, senhor presidente. Esse é o relatório bem em síntese que nós teríamos a fazer. Ok, doutor Enio. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, houve a manifestação do Ministério Público nos autos, por intermédio do parecer 3377 de 2025, no qual entendemos estarem presentes os requisitos para admissibilidade do presente recurso, que é esse pedido de reexame, e que, no mérito, acolhendo as razões do relatório técnico emitido pela DEFAFON, o RELTEC 77 de 2025, conclusivo pela manutenção de todos os achados de auditoria anteriormente consignados, ante a insuficiência das razões apresentadas pelo recorrente no presente recurso. Houve também uma questão preliminar levantada, que é fato também já superado por esse Tribunal de Contas, apontado inicialmente em outros pareceres ministeriais, qual seja a manifestação conclusiva da unidade, do servidor titular da unidade técnica, não ser servidor efetivo. Entretanto, essa Corte de Contas já superou essa situação, entendendo que os servidores que já exerciam as atribuições neste tribunal, servidores estabilizados, poderiam exercer as funções comissionadas nas diretorias técnicas. No mérito, pelo não provimento das razões de recurso, com fundamento no RELTEC, peça 109 dos autos eletrônicos, o Ministério Público, então, pugna pela manutenção do parecer prévio pela rejeição das contas anteriormente aprovadas neste Tribunal de Contas, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, inicialmente nós fizemos análise da admissibilidade. Nós constatamos, por exemplo, que o recurso ele poderia ser interposto até o dia 21 de abril de 2025, porém ele foi interposto dentro do prazo, no dia 8 de abril de 2025, preenchendo, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal. Com relação à questão preliminar levantada pelo recorrente, também é uma matéria que a gente supera aqui no Pleno. Houve uma manifestação conclusiva por parte do diretor da unidade técnica e nosso plenário entende pela correção, né, superando, portanto, essa preliminar que foi levantada. E entro no mérito recursal. No mérito recursal, o primeiro ponto, presidente, e aí assiste razão quanto ao primeiro ponto do recorrente, que é a ausência de notas explicativas. Nosso entendimento, o entendimento do Pleno, é no sentido de que a ausência do envio das notas explicativas, ela não é uma causa por si só de rejeição das contas, e a gente faz muito aquela associação com as explicações que nós damos à Receita Federal, que muitas vezes a gente não faz, e que por si só isso não seria uma causa de levar para a malha fina, né? Desde que os eventos sejam claramente visualizados por parte de quem está auditando as contas, né? Então, nós estamos dando razão a esse primeiro ponto também, e ainda mais o gestor ele nos encaminha as notas explicativas com o recurso,
o que tanto o nosso gabinete como a diretoria entende também como por superado esse ponto de controle. Portanto, nós estamos dando provimento a esse ponto. O segundo ponto é a ausência do anexo 2 com relação ao demonstrativo de despesas segundo as categorias econômicas. Aqui ele não encaminhou inicialmente essa documentação, todavia ele fez juntar essa documentação com o recurso de reexame. A diretoria se manifesta no sentido de superar a irregularidade inicialmente apontada. Nós também estamos dando por superado esse ponto, haja visto que a própria diretoria menciona não ter ocorrido qualquer tipo de prejuízo para a fiscalização. E aí a gente entra nos demais pontos que o seguinte seria a abertura de créditos suplementares por superávit financeiro, mesmo sem a existência de superávit, totalizando R$ 18.126.000 em créditos suplementares sem lastro financeiro. E aqui a gente entra naquela questão da metodologia utilizada pelo tribunal, né? Eu não me recordo se na época em que nós trouxemos esse processo, nós já entendíamos dessa forma, que a diretoria estava fazendo o uso de uma metodologia equivocada, ou se isso foi fruto de uma evolução de entendimento. Mas o fato, presidente, e demais conselheiros, conselheiras e Ministério Público de Contas, é que a análise dessa suplementação, ela deve levar em consideração a fonte individualizada e deve analisar também o mês a mês. E a diretoria ela fez uma análise global. No final detectou que não havia um superávit, mas a legislação e os manuais falam que essa análise por parte do agente público ela deve ser feita mês a mês, e havendo superávit naquele mês, ele possui legitimidade para realizar a abertura de crédito suplementar com base nessa fundamentação. De modo que nós entendemos que esse ponto, em razão dessa metodologia e da forma como foi construída, ele acaba ficando prejudicado, senhor presidente, a análise. O quarto ponto, esse também é um ponto bem interessante, eu vou fazer a leitura do quarto ponto, que é a abertura de créditos suplementares correspondentes a 34,01% das dotações iniciais, excedendo em 4,01% o limite autorizado pela LOA. E aqui, presidente, no voto ficou consignado que o gestor teria ultrapassado 4,01% limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual de 2023, assim como pela Lei Municipal 1994/2023, para abertura de créditos suplementares. Em seu recurso de reexame, o gestor alegou que, portanto, não se pode perder de vista que o orçamento é um processo contínuo, dinâmico e flexível. E se assim não fosse, certamente despesas desnecessárias seriam realizadas e outras despesas importantes ficariam sem recursos para sua execução. Por isso, então, deve haver a flexibilidade do orçamento como prevista no artigo 41 e seguintes da Lei 4.320. Ademais, os cálculos para abertura de créditos suplementares devem ser feitos com base na dotação orçamentária atualizada. Isso significa que a dotação original, aprovada no início do exercício, pode ser ajustada para refletir necessidades adicionais de despesas, desde que sejam respeitados os limites estabelecidos para suplementação, mediante anulação, né? Assim, em decorrência do previsto no artigo 43, parágrafo 3º da Lei 4.320, os créditos acrescidos por excesso de arrecadação integram as dotações orçamentárias atualizadas para fins de incidência do percentual limite para abertura de créditos suplementares. Ou seja, esses créditos
ou receitas servem como incremento aos créditos da despesa já fixada, submetida à limitação para abertura de crédito adicional. Isso aqui na fala do gestor, né? Tudo isso aqui na fala do gestor. Por sua vez, diga-se que a Lei Municipal 1994/2023, que alterou a LOA de 2023, alterou o limite para operações de créditos adicionais suplementares no orçamento vigente à época, por meio do decreto do Poder Executivo, ampliando esse limite de 20% para 30% do total das dotações fixadas, o que inclui os créditos decorrentes de excesso de arrecadação, ou seja, sobre a dotação orçamentária atualizada. Assim, 30% desta dotação equivale a R$ 130.472.000, tendo havido a utilização efetiva de R$ 114.781.000 por meio de créditos suplementares decorrentes de excesso de arrecadação e de superávit financeiro, o que equivale a 26,38% da dotação atualizada. A unidade técnica, por sua vez, manifestou-se no sentido de que a flexibilidade inerente ao orçamento público não afasta o dever de observância aos limites legais. Concordo. Autorizados na legislação orçamentária municipal, especialmente quando o percentual máximo se encontra expressamente definido. Ressaltou ainda que a Lei Municipal 1994/2023 estabelece de forma clara que o limite de 30% para abertura de créditos suplementares incide sobre a despesa fixada. Também concordo. Ou seja, sobre as dotações inicialmente aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária Anual. Aí, esse raciocínio da diretoria é que nós discordamos. Por que nós discordamos? Aí nós fomos à lei orçamentária, que é a Lei 1976/2022, ela menciona em literis o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites com os recursos abaixo indicados, criando, se necessário, elemento de despesa dentro de cada ação. Aí aqui ele traz as hipóteses e no inciso 3º menciona as decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 20% das mesmas, ou seja, das dotações fixadas, conforme estabelecido no artigo 43, inciso 3, da Lei 4.320/64. Posteriormente, em junho de 2023, o legislador aprovou uma alteração dessa lei municipal e permitiu, inciso 3, os decorrentes de anulação parcial ou total de dotação até o limite de 30% do valor da despesa fixada, conforme estabelecido no artigo 43, inciso 3 da Lei 4.230/64 e com base no artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Ou seja, de uma forma simples, senhor presidente, nós temos o seguinte: 20% inicialmente autorizado, depois esse percentual foi aumentado para 30% das receitas fixadas. Se nós considerarmos as que foram fixadas inicialmente, é um valor. Se nós considerarmos o que foi fixado posteriormente, mediante a alteração, esse valor subiria para R$ 130.472.000. Portanto, a abertura dessa suplementação por anulação, no nosso entender, estaria dentro de uma interpretação legítima por parte do gestor, porque não deixa de ser despesa fixada. Se o legislador tivesse dito despesa fixada inicialmente, aí a gente teria uma vinculação ao que foi fixado inicialmente pelo legislador estadual.
Mas como ele deixa em aberto isso daí, a despesa fixada, a gente tem que esse consolidado atualizado, ele é também uma despesa fixada, só com a despesa fixada posteriormente. Conseguiu entender o raciocínio, presidente? Demais, conselheiro Bruno, entendeu? Então, nós entendemos, presidente, também, ao lado da unidade técnica, fez uma interpretação mais rigorosa, fez uma interpretação mais conservadora, de que esses 30% deveriam incidir sobre o valor inicialmente fixado na lei orçamentária, enquanto que o gestor, para mim de boa fé, não tem nada que caracterize aqui nesse caso má fé, e de uma forma legítima, entendeu que essa fixação englobaria o valor da atualização também posterior, que foi fixado pelo próprio legislador. E por meio de lei que é enviado por ele, não é possível que ele, é ele que dá a interpretação mais adequada para o único ponto, presidente, que eu fiquei aqui na dúvida quanto à manutenção foi com relação à não aplicação do percentual mínimo exigido com a receita de complementação da União no VAT com as despesas de capital. Porque o próprio gestor ele reconhece que houve no recurso que houve aplicação apenas de 14,20%. Aqui ele estaria descumprindo esse percentual em 0,8%. Tá? Nosso gabinete tem um entendimento que nós consideramos como razoável até 0,6%. E a gente já aprovou várias decisões aqui no nosso até 0,6%. O que milita em favor do gestor nesse caso é que ele consegue comprovar que no exercício subsequente ele fez essa complementação do que ficou faltando, do 0,8 que ficou faltando no exercício anterior, e também o fato de que não ficou configurado nenhum tipo de prejuízo para a política pública educacional. Eu estou trazendo meu voto, eu acho que isso é muito pouco para reprovar as contas, mas fico à disposição de Vossas Excelências para a gente debater melhor essa questão. Confesso que eu fiquei muito na dúvida se eu consideraria para fins de manutenção dessa rejeição dessas contas, né? Ainda mais porque nós temos um entendimento já consolidado, principalmente no nosso gabinete, e que foi aprovado pelo Pleno, de que esse percentual seria razoável até o limite de 0,6%. Então, com base em tudo que eu estou fundamentando, nós estamos trazendo voto com a finalidade de dar provimento ao recurso, no sentido de reformar o parecer prévio e opinar pela aprovação com ressalva, senhor presidente. Mas fico aqui à disposição de Vossas Excelências para discutirmos esses pontos e principalmente esse ponto aqui que me trouxe muita dúvida. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Aprovação. Nesse segundo momento da defesa do gestor, a DEFAFON, ela está com esse segmento, entendeu o que seria, ela fez essa reanálise e também chegou a esta conclusão. Ela mantém todos os pontos, muito embora em dois deles ela entende como superados, que seria os pontos das documentações. E com relação a o superávit, não, a abertura de créditos suplementares também foi superada pela diretoria. A abertura de créditos suplementares mantiveram o entendimento pela reprovação. Ok. Satisfeito, presidente. Ok. Como é que vota, Vossa Excelência? Acompanho o relator.
Conselheira Renata. Acompanho o relator. Conselheiro. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado, conselheiro. Continua com a palavra. Senhor presidente, eu não tenho mais processo para relatar. Pela ordem, conselheira Renata. Senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta o processo 016789-2023. Ele foi pautado por um equívoco ao digitar a numeração do processo. Ok. Obrigada, senhor presidente. Sem nenhum mais, Não tem mais processo pautado. Conselheiro Bruno. Sem processo, senhor presidente. Conselheira Raquel. Também sem pauta. Sérgio. Não tenho processo a relatar, senhor presidente. Alberto. Senhor presidente, eu tenho um processo a relatar hoje. Pois não. A palavra. Trata-se do processo de número 3449-2026, uma consulta da Prefeitura do município de Maragogi, o prefeito senhor Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira. Trata-se de consulta formulada pelo município de Maragogi por meio do ofício de número 037-2026, de 5 de março do corrente ano, mediante a qual o prefeito municipal submete a esta Corte de Contas questionamento em tese e de caráter abstrato acerca da possibilidade de incorporação de gratificação de função aos vencimentos dos servidores públicos municipais para fim de cálculo dos proventos de aposentadoria no âmbito do regime próprio de previdência daquele município. A consulta fundamenta-se nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, ADI 3834, bem como as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 103/19, indagando especificamente a sobre a possibilidade ou impossibilidade de a gratificação de função, quando prevista em lei municipal, integrar os proventos de aposentadoria dos servidores públicos municipais. E b. Sobre a possibilidade ou impossibilidade de manutenção da referida gratificação na remuneração dos servidores da ativa após sua incorporação, nos termos da legislação local. Consta dos autos o termo de distribuição de número 596, de 2026, certificando a relatoria deste Conselho Substituto. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, que exarou o despacho PGMPC 42/2026, por meio do qual pugna pela remessa dos autos à unidade técnica competente para a realização da devida instrução processual, com posterior retorno dos autos ao Parque de Contas para emissão do parecer. A Diretoria de Movimentação Pessoal, a DIMOP, exarou análise técnica consultiva, na qual concluiu pela adoção das seguintes medidas. Diante do exposto, a unidade técnica pugna pela juntada de parecer emitido do escritório jurídico a pedido da APEAL por um parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do município, como determina a nossa lei orgânica. Se superado esta preliminar, opina no mérito da resposta dos seguintes quesitos. Gratificação de função poder integrar os proventos de aposentadoria dos servidores públicos vinculados ao regime próprio, desde que houvesse lei do ente federativo prevendo e regulamentando expressamente o Instituto da Estabilidade Financeira, isto é, desde que a incorporação da gratificação de função à remuneração do servidor estivesse prevista em lei, conferindo caráter permanente e que os requisitos a este direito fossem preenchidos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019. E o B? A resposta seria: após a Emenda Constitucional número 103 de 2019, restou vedada a incorporação de gratificações de natureza temporária à remuneração dos servidores, inclusive nas hipóteses em que se incidiriam os efeitos da estabilidade financeira decorrente do recebimento de gratificação de função. Assim, ainda que o ente preveja a incorporação da gratificação de função, o servidor não possui direito à manutenção do recebimento desta vantagem após o afastamento da função ou do cargo em comissão, ressalvadas as situações de direito adquirido até a data de entrada em vigor da referida emenda. Este relator prolatou a decisão monocrática 010/2026, determinando somente do feito, ou seja, para que o ente pudesse
sanear o processo, juntando o parecer jurídico da Procuradoria-Geral do município e não do escritório de advocacia. E assim o fez. O município apresentou o documento requerido através do ofício de número 066/2026, gabinete do prefeito, em 28 de abril do corrente ano. Ato contínuo feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 21 de 2026, PG-EP, da Lavra do Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Enio Andrade Pimenta, e que opinou pelas seguintes medidas. Como são bastante extensas, senhor presidente, se já puder passar a palavra para o Ministério Público, seria... Doutor Enio. Senhor presidente, feito já o relatório, eu queria só consignar, na verdade, que a gente está naquela situação de transições de regime, né? Tem servidores que se aposentaram antes da emenda constitucional, da última reforma previdenciária, a emenda constitucional 103/2019, que previa uma situação jurídica com a incorporação de vantagens que anteriormente eles já haviam incorporado ao seu patrimônio jurídico, e novas situações a partir daquela emenda constitucional, a emenda 103/2019, a última reforma da Previdência. Diante desse quadro, nós inclusive consignamos no corpo do parecer pesquisas em outros tribunais de contas que também já se manifestaram sobre essa situação. Em especial, foi consignado expressamente no corpo do parecer manifestação já também em sede de consulta do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, bem como do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, opinando também no mesmo sentido, né, tendo em vista a eficácia plena e aplicabilidade da emenda imediata da emenda constitucional número 103/2019 aos entes federativos. Em função disso, senhor presidente, a resposta sugerida pelo Ministério Público foi nos seguintes termos. Eu vou, como é relativamente extensa, eu vou preferir ler aqui, ipsis literis, a sugestão de resposta dada pelo Ministério Público, nos seguintes termos, né? Presentes os requisitos estabelecidos pela Lei Orgânica do Tribunal, houve saneamento do processo em fase posterior, com a juntada de parecer da Procuradoria-Geral do município, e manifestando-se no sentido de admissibilidade da presente consulta, o Ministério Público, no mérito, opina pelo pré-julgamento da tese, entendendo haver dúvida, né, razoável na aplicabilidade de dispositivos legais, com caráter normativo, apresentando a seguinte proposição de resposta. 1. Após a entrada em vigor da emenda constitucional número 103/2019, em 13 de novembro de 2019, somente é juridicamente admissível a incorporação de vantagens à remuneração do cargo efetivo e aos provimentos de aposentadoria, quando houver expressa previsão legal e desde que a parcela possua natureza permanente e estruturalmente vinculada ao cargo efetivo, não incidindo nessa hipótese a vedação prevista no artigo 39, parágrafo 9º da Constituição Federal. 2. A aferição da possibilidade de incorporação exige análise da natureza jurídica da parcela, não sendo suficiente a sua mera denominação formal como gratificação, devendo-se distinguir as vantagens permanentes das verbas transitórias ou propter laborem. 3. Permanecem resguardadas em observância aos princípios do direito adquirido, da segurança jurídica, da confiança legítima e do ato jurídico perfeito, as incorporações asseguradas por legislação anterior à emenda constitucional número 103/2019, desde que todos os requisitos legais então exigidos tenham sido integralmente preenchidos até aquela data, hipótese em que a situação jurídica consolidada continuará regida pela disciplina normativa vigente à época de sua constituição. 4. Leis municipais editadas após a entrada em vigor da emenda constitucional 103/2019, que instituam ou autorizem a incorporação de vantagens de natureza transitória à remuneração do cargo efetivo, mostram-se materialmente incompatíveis com o artigo 39, parágrafo 9º da Constituição Federal, revelando-se, portanto, inconstitucionais. Com essa sugestão de resposta, senhor presidente, os autos foram remetidos ao gabinete do conselheiro relator para a propositura de voto a vossas excelências dessa sessão. É o parecer, senhor presidente.
Alberto. Senhor presidente, por ser muito claro, né, e já muito bem colocado para ser do chefe público, inclusive razão da qual eu adotei como proposta de decisão para submeter a Vossas Excelências exatamente a resposta como o Ministério Público propôs, eu já passo direto ao dispositivo, porque todas as razões foram encampadas, né? E é uma matéria já pacificada em todos os tribunais de contas, praticamente. Eu proponho a Vossas Excelências, por todos os motivos já colocados, que conheçam da presente consulta, porque preencher todos os requisitos de admissibilidade, né, previsto no artigo 105 da nossa lei orgânica, responder aos quesitos formulados pelo consulente, fixando pré-julgamento de tese com caráter normativo exatamente ipsiliter, como o Dr. Enio Pimenta já o colocou. E também, após isso, da ciência desta tese, decisão ao município de Maragogi, por intermédio do seu representante legal, também publicizar a presente decisão. É como eu proponho a Vossa Excelência, senhor presidente. Ok. Em discussão, processo apresentado pelo conselheiro Alberto para proposta ao nosso pleno. Em discussão. Conselheiro Bruno. Interessante que depois de julgado, cria lei e repercute não apenas para Maragogi, como também com outros municípios que tenham situação semelhante. Então, embora tenda a me associar com o voto, com a proposta de voto do conselheiro substituto Alberto e também com a opinião do Ministério Público de Contas, eu gostaria de pedir vista na matéria para poder também me debruçar sobre o tema. Ok. A vista para o conselheiro Bruno. E sem mais processo, senhor presidente. Não tendo mais processo, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Enio representando o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, estou convocando a nossa sessão para a próxima terça-feira no horário regimental.